Então, pessoal, vamos usar aqui o simulador FET, propriedades do gás, para estudar as propriedades de um gás ideal. Esse simulador é bastante legal, bastante interessante, dá para variar várias propriedades do gás. Então, aqui nós temos um reservatório, que possui uma manivela, onde você pode variar o volume. Observe que nesse primeiro momento a variação do volume ela não é contínua. Você pode variar e obter alguns volumes. Aqui você tem um controle de temperatura, que pode ser em Kelvin ou em graus Celsius, um termômetro, uma tampa que permite você abrir e fechar o recipiente, e aqui um medidor de pressão, e aqui uma bomba que você pode usar para injetar partículas no sistema. Você também pode controlar o número de partículas aqui, aumentando ou diminuindo, colocando partículas pesadas em azul ou partículas menores, mais leves em vermelho. Você também pode fazer o controle de temperatura aumentando. Você pode ceder calor ou pode resfriar o sistema, aqui representado pelo gelo. O que é que nós vamos fazer no primeiro momento? Vamos inserir um conjunto de partículas. Vamos colocar poucas partículas, porque a gente está trabalhando um gás ideal. Então, para que as leis do gás ideal sejam obedecidas, uma das principais proposições é que o gás deve ser rarefeito, que as interações entre as partículas elas devem ser mínimas. Observamos a variação da temperatura, que aumentou aqui para 300 kelvins, e a pressão, que está marcando aqui em torno de 6, 5 atms, certo? Observe que a pressão ela está bastante relacionada com as colisões das partículas com a parede. A gente pode contar aqui a média de colisões. Em 10 picosegundos, nós temos 56 colisões e uma pressão de 11 atm. Se eu agora aumentar o volume, a pressão já diminuiu. E aqui vamos contar novamente o número de colisões. Já foi menor. 34 colisões em 10 picosegundos. A velocidade, por outro lado, a temperatura, ela está muito mais relacionada com a energia cinética das partículas. Então, se eu, por exemplo, aumento a temperatura, injeto calor, você claramente vai perceber que as partículas elas vão ficar mais agitadas. Tem um aumento da energia cinética dessas partículas e, consequentemente, um aumento da temperatura. Observe que a pressão também subiu, já que a gente mantém o sistema com um volume constante, certo? Uma coisa interessante também, se a gente mantém o volume do sistema constante, todo o calor que é cedido para o sistema, ele vai ser usado para aumentar a energia interna do sistema. Vamos resetar aqui e vamos inserir mais um novo conjunto de partículas para a gente manter uma temperatura um pouco mais baixa e ter um maior controle. E vamos novamente manter aqui o volume constante. Então, se o volume está constante, significa que não vai poder, o gás não vai poder realizar trabalho. O gás não vai poder fazer a caixa aumentar, ou se fosse um êmbolo, fazer esse êmbolo se mover. Certo? Então, toda a energia que é dada ela é usada basicamente para aumentar a energia interna do sistema. Então, vamos ver. Vamos aqui a aquecer. Ó. E a gente percebe que o calor que é cedido, ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Consequentemente, os choques com as paredes aumentam, aumentando a pressão, e a velocidade, a energia cinética das partículas aumenta. Temos um aumento da temperatura. Certo? Agora, se a gente mantém a pressão constante e a gente pode variar o volume, o que acontece? Quando a gente cede energia para o sistema, o calor ele é usado para realizar trabalho.
O gás expande o pistão. Imagina que essa parede é um pistão, né? E se a gente resfria o sistema, você tem uma diminuição da energia interna, você tem uma redução da temperatura e você tem uma compressão do gás. Então vamos aqui para a segunda parte do simulador. Nessa outra parte, nós podemos manipular o sistema de uma forma um pouquinho diferente. Essa manivela, por exemplo, ela já nos permite fazer variações contínuas e lentas do tamanho, do volume do nosso sistema, certo? Então a primeira coisa interessante que eu notei aqui é que se a gente faz variações rápidas do volume, a pressão ela tende a cair, porque você tem um maior espaço, você tem uma menor frequência dos choques das partículas com a parede, certo? Porém, a temperatura aqui ela manteve-se praticamente inalterada. Interessante é que, se você aumenta, se você move o pistão aqui, chocando-se contra as partículas, você claramente observa um aumento da temperatura. Significa que você está transferindo um momento para as partículas, você está aumentando a energia cinética delas. E a temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética das partículas. Porém, se você consegue se mover lentamente, sem se chocar contra as partículas, já que o ar está bastante rarefeito aqui, o nosso sistema nosso gás, né, monoatômico, observe que aqui eu estou diminuindo o volume lentamente e a temperatura ela praticamente não está mudando. Mas eu não estou chocando o êmbolo contra as partículas. Então, se eu movo o êmbolo, choco ele contra as partículas, eu aumento a energia cinética e rapidamente a gente tem um aumento de temperatura. E nessa terceira parte, queria mostrar para vocês, discutir um pouco sobre a velocidade das partículas. Então, nesse mostrador aqui nós temos uma medida da velocidade das partículas. E nesse gráfico que nós vamos construir, ele vai mostrar a distribuição dessa velocidade. Então vamos lá. Vamos inserir aqui, injetar uma quantidade de partículas. Certo? Injetamos 100 partículas no sistema. E logo nós podemos medir a velocidade, né? A velocidade média. Então, observe que aqui a gente tem uma distribuição de velocidade. Essa região aqui, central, é a região da velocidade mais provável. E também, em torno dessa região, está a velocidade quadrática média do sistema, que aqui está em torno de 450 metros por segundo. Vou colocar um pouco mais de partículas. Certo? E observe que essa distribuição que segue, que é a distribuição de Maxwell, tem partículas com velocidade bastante elevada. Enquanto teremos partículas com velocidades baixas, também teremos partículas com velocidades bastante altas. Aqui, se eu clicar nesse botão, ele mostra que essa distribuição é estritamente das partículas azuis, que são as partículas mais pesadas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir partículas leves também, partículas vermelhas, na mesma proporção. Então agora nós temos 150 partículas mais pesadas e 150 partículas leves, 300 partículas no sistema. Observe que agora nós temos um número global bem maior de partículas que essa parte de fora em branco. Em azul representa a distribuição de velocidade apenas das partículas vermelhas ou azuis. Vamos agora mostrar a distribuição de velocidade das partículas vermelhas. Então, claramente, olhando para o sistema, a gente vê que as partículas vermelhas, que são mais leves, são muito mais velozes. E aqui também mostra a velocidade delas, que é cerca de 3 vezes mais. E a distribuição de velocidade,
se estende para velocidades muito altas, certo? Mas a média está centrada nessa região. Uma coisa interessante é que a energia cinética média das partículas, elas não depende da massa das partículas, ela depende apenas da temperatura. Então, apesar de elas terem velocidades diferentes, como as massas delas são diferentes, elas preservam a mesma energia cinética. Então, aqui nós podemos ver a distribuição de energia cinética do nosso sistema. Em azul está a distribuição de energia cinética das partículas mais pesadas. E observe que a distribuição de energia cinética das partículas leves, ela praticamente coincide com a energia cinética das partículas pesadas. Certo? Então, com isso, eu encerro aqui o que eu queria mostrar para vocês sobre o comportamento dos gases ideais.